Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para dar prosseguimento, continuidade ao nosso curso Bálsamo para a minha alma. E hoje vamos estar aqui falando a respeito de tratamento da minha alma. Antes, porém, eu quero te convidar a juntos nós buscar a face de Deus. Amém? Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, tributo a ti, honra, glória e louvor, por entender e saber que o Senhor é o maior interessado na minha vida. O Senhor é o maior interessado em nossa vida. Por isso invocamos o teu Espírito para que ele possa sondar os nossos corações. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, e à medida que nós fomos convencidos pelo teu Espírito, o teu bálsamo seja, papai querido, ó Deus, desatado sobre nós, para que a nossa alma possa experimentar, ser livre, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, quando nós estamos falando a respeito de tratamento da alma, nós estamos falando, a respeito da cura da minha alma. Nós sabemos que quando nós nos convertemos a Deus, nesse momento que nós temos esse encontro com o nosso espírito, ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma palavra muito linda a esse respeito. Até porque o nosso espírito estava morto, por causa do pecado adâmico. Tá? E agora, após esse encontro, algo acontece e o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Amém? Ou seja, nesse momento, o meu espírito, ele é curado da culpa do pecado, o meu espírito é tratado, e essa cura é o maior milagre que o homem pode experimentar na face dessa terra. Estamos, a partir desta cura, estamos livres para nos relacionar com Deus. Estamos livres para ter comunhão com Deus. Nós sabemos que apesar do meu espírito estar curado, a nossa alma ainda carrega as feridas e nas minhas memórias ficaram as lembranças cheias de trauma, do tempo que nós vivíamos na vida de pecado. É importante, meus queridos, nós descobrirmos, as várias verdades em nossa vida, que precisam ser encaradas, que precisam ser enfrentadas. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é que vai nos revelar quem realmente nós somos. E tudo aquilo que Deus te revelar, e tudo aquilo que Deus trazer à sua memória, tudo aquilo que Deus tirar do oculto, descobrir a respeito de como você é, as falhas do nosso caráter, as pessoas que magoam a mim, que magoam a você, tá? Os pecados que estão encobertos. Procuramos então pegar essas coisas que Deus está nos revelando, que está vindo à nossa memória. Vamos anotar cada uma delas. Precisamos ser sinceros conosco mesmo. Precisamos ser verdadeiros conosco mesmo. Jesus, querido, disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade, ela vai nos libertar. Entenda que todo homem é um espírito, tá? Que esse homem, que é um espírito, ele tem uma alma e que ele possui um corpo. Entenda, que o corpo é diferente da alma e a alma é diferente do espírito. O espírito humano, querido, é um ponto de contato com Deus. É por meio do espírito que eu relaciono
com as coisas espirituais. É através do Espírito que o homem tem uma faculdade chamada consciência de Deus. E a partir desta consciência que o homem tem de Deus, esse homem vai começar a relacionar com Deus. Deus é Espírito e só podemos perceber Deus por meio do Espírito. A alma é tudo aquilo que o homem é, né? É um conjunto, é o temperamento do homem, é a personalidade do homem, é o caráter do homem. A alma é o mundo do intelecto, das emoções e das minhas escolhas, das minhas decisões. Através da alma, né, que eu tenho consciência de mim mesmo, de quem eu sou. Tá? O corpo, meu querido, é a forma visível do homem. É por meio do corpo que o homem se relaciona com o mundo exterior, com o mundo visível, notório, né? Tá? Nós temos que entender uma coisa: o nosso coração é pior do que ele parece. Pois Jeremias, ele diz no capítulo 17, no versículo 9, que enganoso é o coração do homem, mais perverso do que tudo. Quem o conhecerá? Então, querido, nós sabemos que quando nós agimos, tomamos uma atitude, tá? A grande maioria, ele está fazendo esse tipo de ações para agradar a si mesmo, tá? Até mesmo quando ele faz o bem, tá? Existe dentro dele, tá, um interesse que o nome dele seja louvado, que ele apareça. Tá? Então é importante, querido, tá, que reconhecemos que não nos conhecemos, tá? Para que nós possamos pedir a Deus que nos mostre, nos revele o quão terrível e quão enganoso é o nosso coração. Nós sabemos que a velha natureza, ela tem mecanismo de defesa dessa velha natureza, tá? E esses mecanismos protegem e engana, tá? A fim de que o ser humano não tenha mudança, a fim de que o ser humano ele seja enganado. E algum desses mecanismos de defesa da velha natureza, que está na alma daquele em que o espírito foi vivificado, tá? É a negação. Ou seja, as pessoas negam a si mesmo, mente a seu próprio respeito, não querem olhar para os seus problemas, não querem discutir, falar a respeito de suas dificuldades e dos seus problemas. Não admite que carrega mágoa, que carrega ressentimento, que tem complexo, que tem trauma. Eles não admitem que carregam feridas sangrando dentro do seu coração. Tá? O ser humano, né, essa pessoa, ela se camufla, ela esconde todas essas coisas debaixo do tapete, se esconde, nos escondemos. Construímos uma muralha em volta dos nossos sentimentos para que ninguém descubra os nossos fracassos. Mas entenda uma coisa: Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Tudo está nu e patente diante dos olhos daquele que um dia nós haveremos de nos apresentar diante dele. Outro mecanismo de defesa da velha natureza é a racionalização. A racionalização não é tão direta como a negação. Não é uma mentira tão direta. A racionalização é mais sofisticada. Tentamos dar razão, tentamos justificar o nosso comportamento, achamos justificativa para tudo, né? Se você não tivesse começado, né? Entendeu? Se você não tivesse feito. Então, existem duas razões para tudo aquilo que nós fazemos. Existe a boa razão e também existe uma razão verdadeira. Ou seja, nós
não enganamos os outros, nós enganamos a nós mesmos. Existe outro mecanismo de defesa, né, da velha natureza, que se chama projeção. E essa é a pior de toda. Ou seja, nesse mecanismo é que nós avançamos mais, né? Na mentira, no engano, e culpamos os outros pelos nossos problemas. Projetamos nos outros os nossos defeitos, dizemos que o problema é do outro e, finalmente, nós culpamos a Deus. Transferimos os nossos problemas para alguém. Achamos um bode expiatório para colocar sobre ele a nossa culpa. Então, querido, para andar com Deus, precisamos aprender a andar na verdade. Nos sentimos confusos por não conseguirmos determinar a causa dos nossos conflitos. Nos sentimos confusos por não conseguirmos determinar a causa dos nossos conflitos, tá? Dos nossos sentimentos, tais como medo, mágoa, ira, culpa, vergonha, ansiedade, complexo e assim por diante. Isso nos faz sentir mais culpado ainda, porque não sabemos tratar com isso. E não conseguimos ter um relacionamento sadio e específico com Deus. Por causa do quê? Justamente por sentirmos confuso em relação a esses sentimentos. Estamos, né, ou ficamos como se estivéssemos num lugar, né, nublado, dentro de um nevoeiro, não conseguimos ver nada, né? A não ser a ponta do nosso nariz. Tá? Precisamos receber, né? Precisamos perceber qual é o verdadeiro problema, a fim de tratarmos dele. Não podemos confessar a Deus o que nós não reconhecemos em nós mesmos. Queridos, fazemos confissão generalizada, damos e recebemos perdão de forma também generalizada e acabamos tendo um relacionamento, né, ofuscado, nebuloso, indistinto, generalizado com Deus. Temos que dar nome aos bois. A única maneira de enfrentarmos a mentira é enfrentando a verdade, é conhecendo a verdade. Não existe cura enquanto nós não enfrentamos a verdade. O Espírito Santo que habita em cada um de nós nos conduzirá a toda a verdade. Se nós não formos honestos, se nós não enfrentarmos a verdade e tratarmos a raiz do problema, vamos buscar mecanismo para esconder os nossos problemas, como droga, álcool, sexo, mentira, engano, isolamento, fuga. Quem quer que precisa de algo? Claro que eu preciso, que você precisa, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele edificará. Ou seja, ele vai estar nos curando, nos tratando a partir de nós reconhecermos esta verdade e praticarmos esta verdade. Querido, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Estamos fazendo vídeos curtos e rápidos, com flecha certeira em teu coração, em meu coração, para que possamos nos abalizar sobre esta verdade, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, faça um comentário, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus.